Olá, graça e paz, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que excede todo entendimento, venha te visitar nesta hora, meu irmão e minha irmã. Todos vocês se sintam bem-vindos a esse canal Palavra Viva, onde a palavra do nosso Deus é aberta. Estava meditando na palavra do Senhor e o Senhor colocou no meu coração para estar compartilhando com vocês o livro do profeta Samuel, o primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 1, que vem contando a história de Eucana, Penina e Ana. E o tema principal desse compartilhamento da palavra do Senhor é posicionamento. Eu e você devemos nos posicionar diante das situações adversas que vêm à nossa frente. E aqui nós vimos que Ana se posicionou. Todos nós conhecemos a história de Ana, uma história linda, com muitos ensinamentos para mim e para você. Mas são alguns pontos que eu quero compartilhar com você, que o Espírito Santo trouxe ao meu coração, é posicionamento. O verso 1 diz assim, Houve um homem de Ramataim, Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana. O verso 2 me diz que Eucana tinha duas mulheres. Uma se chamava Ana e a outra se chamava Penina. Uma tinha filhos e a outra, porém, não tinha. Ou seja, Ana era estéril e Penina era uma mulher fértil, tinha muitos filhos, sendo que Penina era fértil, mas Penina não tinha o amor de Eucana. O amor de Eucana era somente para Ana. Ana tinha o amor de Eucana, mas não podia gerar. A madre de Ana foi encerrada pelo Senhor, como a própria palavra diz. Então, ou seja, eram duas mulheres infelizes em algumas áreas da vida. Mas a palavra de Deus nos diz que Penina perturbava Ana, incomodava Ana, irritava Ana, era pedra no sapato de Ana. Penina era pedra no sapato de Ana. E olha o que diz o verso 3. Todos os anos esse homem ia da sua cidade, Efraim, para adorar e fazer sacrifício ao Senhor dos Exércitos em Siló. Ou seja, Eucana saía com Ana, com Penina, seus filhos de Efraim até Siló, onde Ofni e Finéias, os filhos de Eli, eram sacerdotes no templo em Siló. E a Bíblia me diz que eles ofereciam sacrifício ao Senhor. E no verso 4, Eucana, ele dava ali porção desses para Penina, para os seus filhos, mas para Ana, porque ele amava Ana, dava porção dobrada. Mas a palavra do Senhor nos diz que Ana estava com a alma amargurada. Ana estava com a alma abatida por causa das humilhações, das afrontas de Penina. Penina era uma mulher que afrontava Ana porque ela não tinha o amor de Eucana. E Penina pegava aquilo dali, aquela parte que Deus havia cerrado a madre de Ana, e Penina afrontava, Penina humilhava, Penina desafiava Ana. E olha o que diz o verso 6. Penina, sua rival, a provocava excessivamente para irritá-la, porque o Senhor o tinha deixado sem filho. Isso acontecia, olha o verso 7, preste atenção no verso 7, meu irmão e minha irmã. Isso acontecia anos após anos, todas as vezes que Ana ia à casa do Senhor em Siló, a outra a irritava. Por isso, Ana, olha como que Ana se posicionava diante das afrontas. Por isso, Ana se punha a chorar e não comia nada. As humilhações que Ana sofria por Penina era tão grande, as humilhações, as afrontas que Ana sofria por Penina era tão grande, tão grande, tão grande, que Ana, anos após ano, não se posicionava diante das afrontas, das humilhações que ela passava por Penina. E Ana só sabia chorar. E o amor do seu esposo para com ela era tão grande que
que Eucana dava para Ana a porção dobrada do alimento, mas Ana não aproveitava o alimento que o seu esposo a dava. Ana não comia, Ana só chorava. Ana deixou que as provocações de Penina, as humilhações de Penina a provocasse. Ana deixou que as provocações de Penina a atingisse, essa é a palavra. Ana deixou que as provocações de Penina as atingisse ao ponto que Ana se entregou e não comia e só sabia chorar. Apesar que o seu esposo, Eucana, a amava, dava a porção dobrada do alimento, mas ela não comia, ela estava com a alma abatida, ela estava com a alma amargurada, ela estava com a alma ferida. E por esse posicionamento de Ana, ela tomou as afrontas para si e não reagia. A Bíblia diz que anos após anos isso se repetia, isso acontecia, porque Ana não se posicionava, Ana não reagia. Ana não aproveitou o que era dado para ela. Aquele ambiente ali de festa, uma vez por ano eles se reuniam ali em Siló. E a Ana não aproveitou aquele momento que o seu esposo dava aquele alimento dobrado para ela. Ela se entregou por causa que ela estava com a alma amargurada, com a alma abatida. Até esse exato momento, Ana não tinha se posicionado. Antes do verso 9, a palavra do Senhor nos diz que Ana, ela ia ao templo do Senhor, ela ia em Siló, ela ia lá em Siló. Mas a partir do verso 9 é onde Ana se posiciona, aonde que vai falar que Ana levantou. Olha o que diz o verso 9. Certa vez, após terem comido e bebido, Ana se levantou. Quando o sacerdote Eli estava sentado à sua cadeira junto um pilar do templo do Senhor. Verso 10, olha o que diz o verso 10. Ana, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito. Nós viemos aqui que no verso 9, Ana levanta, Ana se posiciona, Ana vai até o templo e Ana orou ao Senhor, Ana clamou ao Senhor, Ana se posicionou, porque antes do verso 9, Ana era uma outra Ana. Ana estava cabisbaixa diante das afrontas, das humilhações de Penina. Ana estava chorosa, Ana deixou isso entrar no seu coração, as afrontas de Penina, mas aqui Ana virou a chave, Ana virou o jogo, Ana se posicionou, Ana encarou, mas encarou diante do Senhor com pranto, com gemidos inexprimíveis na sua alma. Talvez eu esteja falando para alguém nessa tarde, nessa noite, nessa manhã, que esteja passando por esse tipo de situação, de afronta, de humilhação, como Ana passou, mas se posiciona diante do Senhor. Eli, quando olhou Ana, achou que Ana estava embriagada. Imagina como aquela mulher não deve ter pranteado diante do Senhor, rasgado a sua alma diante do trono do Senhor, clamado ao Senhor. Antes do verso 9, Ana não estava preparada para receber de Deus a porção da bênção que é sobre gerar, ter um filho. Porque a alma dela estava amargurada, a alma dela estava abatida, a alma dela estava ferida por causa das afrontas. Enquanto eu e você não tiver pronto na perspectiva de Deus, Deus não vai dar o que eu e você estamos sonhando. Foi o que aconteceu com Ana. Ana não estava pronta para receber de Deus o milagre. E no verso 9, quando ela se posiciona diante da situação. Vou ler de novo o verso 9. Ana, com amargura na alma, orou ao Senhor e chorou muito. Ela fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se de fato olhares para a aflição da sua serva e te lembrares de mim
e não esqueceres das tuas servas, e lhe deres um filho, um homem, eu lhe dedicarei ao Senhor por todos os dias da minha vida, e sobre a cabeça dele não passará navalha. Olha que coisa maravilhosa. A palavra nos diz que Ana orou ao Senhor, Ana clamou ao Senhor, Ana mergulhou na profundidade da intimidade com o Senhor e o milagre dela chegou. Ana se posicionou. Nós devemos se posicionar diante da situação. A maneira em que eu me posiciono no deserto vai determinar o tempo em que eu vou ficar lá. Vou repetir de novo, a maneira como eu me posiciono no deserto vai determinar o tempo em que eu vou ficar lá, vai determinar o tempo em que eu vou passar por ele. Então a palavra de hoje é posicionamento, devemos nos posicionar. A Bíblia diz que passava ano, entrava ano, era a mesma coisa. Ana com a alma amargurada, Ana chorando, Ana sendo afrontada, mas ela não se posicionava. No verso 9 ela se posicionou, Ana levantou, Ana se alimentou. E depois que Ana orou ao Senhor, depois que o sacerdote Eli pensou que ela estava embriagada, imagina a forma como Ana estava no templo. Ela deveria estar ali com um semblante totalmente desfigurado, clamando, chorando. Mas olha o que diz aqui no verso 17. Então, quando ela fala para ele que não estava embriagada, que ela estava clamando ao Senhor, pedindo ao Senhor um filho, então ele disse: vai em paz. E que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Amém. Ana se posicionou e o Senhor deu a Ana o desejo do seu coração. Imagino eu, quando Ana chegou ali, Ana não estava comendo, a Bíblia diz que Ana não comia, Ana não estava aproveitando os momentos que ela estava ali passando com seu esposo. Penina estava curtindo todos os momentos ali, se alimentando. E Eucana, quando ia dar refeição para Ana, Ana não comia. Aquelas afrontas tinham penetrado no coração de Ana. E Deus sabia que a alma de Ana estava amargurada, estava uma alma abatida, uma alma sofrendo pelas afrontas. E a Bíblia me diz que depois que Ana sai ali do templo do Senhor e vai ali onde eles estão, Ana chega perto deles ali, imagina, as pessoas devem ter percebido o semblante de Ana, uma outra Ana diferente, uma outra Ana com semblante transformado. As pessoas à sua volta, imagino eu olhando assim, nossa, Ana tá diferente. Mas é porque ela teve um encontro com Deus, ela teve a oração dela atendida, porque ela se posicionou diante das afrontas, das humilhações, das situações adversas que estava vindo diante dela. Eu e você devemos também nos posicionar diante das afrontas. E Ana se alimentou, Ana comeu, e quando eles partiram dali, Eucana teve relações sexuais com Ana, sua mulher, e ali Ana gerou um filho, Samuel. Ana ficou grávida. Olha que coisa maravilhosa, meu irmão e minha irmã. Nesse capítulo 1, 2 vezes é mencionado que Deus havia encerrado a madre de Ana, que Ana não poderia gerar. Mas o nosso Deus é poderoso, Ele tem o controle de todo o universo nas suas mãos. Deus, Ele tem o controle da nossa vida nas mãos de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Deus não perdeu o controle de nada. Tudo tem o tempo certo para acontecer. Deus sabia que a alma de Ana estava uma alma amargurada, que não estava preparada para receber o milagre naquela época. Mas o Senhor, na hora certa, no tempo certo, quando é depois do posicionamento de Ana, ela recebeu do Senhor o milagre que tanto esperava. Talvez eu esteja falando para alguém essa tarde, essa manhã, essa noite que perdeu expectativa, que está sem expectativa nenhuma, que devido às afrontas, humilhação que está passando, é tão grande, tão grande, tão grande, que você perdeu a expectativa, perdeu a esperança. É para você que eu quero falar nessa passagem de Ana essa tarde.
Receba essa palavra em nome de Jesus, que o nosso Deus está no controle de todo o universo, a sua vida está no controle da mão do nosso Deus e tudo tem o tempo certo, a hora certa para acontecer. Nós devemos ter atitude diante de algumas situações que vêm à nossa frente. Ai, Diana, se não fosse uma penina na sua vida, muitas das vezes uma penina na nossa vida é necessário. Já pararam para pensar nisso? Já pararam para pensar? Será que a penina era necessário na vida de Ana? Dependendo, meu irmão e minha irmã, da perspectiva, era necessário para não se acomodar, para não deixar Ana ali acostumada com a esterilidade. Porque as pessoas que nos afrontam, as pessoas que nos provocam hoje, nos estimula a uma virada. Foi isso que aconteceu na vida de Ana. Talvez se Ana, olhando para essa expectativa, talvez se Ana não tivesse uma penina no seu caminho, uma pedra no seu sapato, a irritando, a instigando, a provocando, ela poderia desistir do tempo da espera. Ela poderia ter desanimado no meio do caminho. Ela poderia ter se acomodado. Tipo, o Senhor falou que encerrou minha madre, então tá bom. Ela poderia ter se conformado. E muitas das vezes, peninas no nosso caminho, muitas das vezes na expectativa, olhando para essa expectativa, é necessário. E muitas das vezes, quando às vezes entra pessoas no nosso caminho, né, que nos provoca no nosso trabalho, na nossa família, no nosso dia a dia, pessoas que entram mesmo do nada no nosso caminho, na nossa vida, fica ali nos perturbando, nos afrontando, e a gente fica ali orando, Senhor, tira essa pessoa do nosso caminho, tira essa pessoa da minha vida. Mas muitas das vezes, já parou para pensar que às vezes essas pessoas no nosso caminho é necessário? Muitas das vezes é necessário porque são essas peninas que não nos deixam nos acomodar. Nós vamos buscar mais, nós vamos orar mais, nós vamos se entregar mais ao Senhor quando nós estamos sendo afrontados. Já pararam para pensar nisso? Já pararam para pensar que Ana tinha um sonho de ser mãe? Ana era estéril, Penina era fértil, e esse sonho dentro do coração de Ana não morreu por causa de Penina. Penina não deixou Ana parar de sonhar, porque Penina afrontava, e aquela afronta de Penina fazia Ana buscar. Depois que Ana despertou, como diz no verso 9, ela levantou. Ou seja, levantou, sacudiu a poeira, se colocou de pé e foi buscar. E Ana ousou em sonhar no impossível, independente de uma sentença que estava ali para ela, porque Deus havia cerrado a madre de Ana, e ela buscou muito no Senhor. Falando dessa área, né, de estéril, nós devemos sonhar, nós devemos ousar em coisas impossíveis, porque o nosso Deus é grande. Vou repetir mais uma vez, nós devemos ousar em sonhos impossíveis, porque o nosso Deus é grande. Não devemos nos conformar com áreas estéril na nossa vida, seja ela qual for. Talvez eu esteja falando para alguém que deixou de sonhar, talvez eu esteja falando para alguém que está passando por áreas improdutivas, que talvez olhando para essa expectativa, você está deixando de sonhar. Meu irmão e minha irmã, Deus é contigo, o seu Deus é poderoso. Deus pode fazer além do que pedimos ou do que pensamos. Olha que coisa maravilhosa, a palavra de Deus nos diz isso. Nós devemos usar as armas da sabedoria, como Ana usou as armas da sabedoria. Deus está nos chamando para um posicionamento. Deus te chama para se posicionar diante das situações que você está enfrentando. Mas nem tudo que vem de afronta
é para nos destruir, pelo contrário, é para a gente sair dali mais forte. Porque Deus, Ele quer tratar o nosso coração como Ele quis tratar o coração e a alma batida de Ana. Nós devemos se posicionar. O Espírito Santo de Deus, Ele quer nos levar à profundidade, se mergulhar na presença do Senhor, como tem sido a minha oração diante do Senhor. Será que minha oração tem sido uma oração sem expectativa nenhuma, uma oração talvez repetindo a mesma oração, todo dia ali a mesma coisa? Não, Deus quer uma coisa diferente. Deus quer que nós rasgamos o coração diante do Senhor, se posicionamos diante do Senhor, se mergulhamos na profundeza do Espírito diante do Senhor, e dali nós vamos receber de Deus o nosso milagre. Creia nessa palavra em o nome de Jesus. Se posiciona diante do Senhor. Deus quer intimidade, Deus quer profundidade com Ele. Deus, Ele quer que nós saímos da superficialidade da fé. É isso que o Senhor quer de mim, de você. Entrega, se lança nos pés do Senhor e vamos receber das mãos do Senhor milagres extraordinários. Que nós possamos estar prontos, amadurecidos para receber da mão do Senhor os nossos sonhos, para receber da mão do Senhor aquilo que está como sonho no seu coração. Ana só recebeu do Senhor quando ela estava preparada para receber, quando ela estava pronta. Deus é contigo, meu irmão e minha irmã. Deus, Ele quer de mim, de você, posicionamento. Posicionamento, porque o tempo em que eu vou permanecer nesse deserto vai depender da maneira em que eu me posiciono. Fica com essa palavra em o nome de Jesus. Deus, Ele quer realizar na sua vida, na minha vida, os sonhos do meu e do seu coração. Deus é Deus grande, Deus tem coisas grandes para dar para você e para mim. Porque Deus, Ele pode fazer além do que pensamos ou imaginamos. Olha que coisa maravilhosa. Rasga o seu coração diante do Senhor, conta para Ele os seus sonhos, e você vai receber do Senhor aquilo que você tem desejado. Porque independente de cenário, independente da circunstância, Deus, Ele pode reverter qualquer cenário de inesterilidade, de pessoas inférteis em terra fértil para realizar o desejo do teu coração. O cenário de Ana era o quê? Uma sentença de infertilidade. Era uma mulher infértil. Mas Deus, Ele mudou, porque o governo, a nossa vida está nas mãos de Deus. Deus é quem governa a nossa vida. A última palavra sai da boca do Senhor. E Deus mudou aquele cenário da vida de Ana, de um cenário de inesterilidade, para uma mulher fértil. Uma mulher que gerou, que deu a vida ao profeta Samuel. E nós conhecemos essa linda história. O capítulo 2 tem o cântico ali, né? Tem o cântico de Ana, um cântico lindo de uma mulher que recebeu do Senhor quando ela se posicionou o milagre. Então que eu e você venhamos receber do Senhor o nosso milagre. Mas para mim receber do Senhor o meu milagre, o seu milagre, nós devemos nos posicionar. Se posiciona, meu irmão e minha irmã, mas se posiciona com sabedoria, com a palavra de Deus. Se mergulha na profundidade da fé com o nosso Deus, com o Espírito Santo, e você vai receber da mão do Senhor o seu milagre. Fica com essa palavra em o nome de Jesus. Nem toda afronta, nem toda humilhação é para te destruir. Pelo contrário, é para te elevar a outro nível, porque é com as afrontas, com as humilhações que nós passamos, aquilo dali me impulsiona a mudar, a mostrar que você tem um Deus poderoso, que é o digno de toda a honra e toda a glória, que muda qualquer cenário. As afrontas, as humilhações, ela me impulsiona a me levar para outro nível, a não ficar prostrado, a mostrar que eu tenho um Deus que tudo pode fazer. Fica com essa palavra em o nome de Jesus. É uma história linda, riquíssima em detalhes. Mas eu quis tirar alguns detalhes dessa história da vida de Ana para a minha vida e para a sua vida. Posicionamento, meu irmão e minha irmã. Deus é contigo. E o posicionamento é para toda a vida, seja a área sentimental, seja a área profissional.
Devemos nos posicionar porque você tem um Deus grande, eu tenho um Deus grande, que independente das minhas limitações, o meu Deus vai além. Deus é contigo, meu irmão e minha irmã. Fica com essa palavra, fica na paz em nome de Jesus.